Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de enfermagem de urgência e emergência. Chegamos à nossa aula de número 18, estamos na finaleira, uhul! Está acabando pessoal, finalmente! Pau na gaita que falta pouco para a gente terminar essa disciplina, né? Para a gente começar essa aula de hoje, eu vi essa frase e eu achei ela muito impactante e muito importante para a gente. Lembre-se de que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então vocês podem estudar o que for. Ninguém pode tirar o que vocês aprendem de vocês. Agora o resto, seja imóvel, seja financeiramente, as pessoas conseguem retirar de ti. Agora o que tu adquire, o que tu estuda, o que tu busca, corre atrás, né? O que tu aprende, ninguém consegue tirar de ti. Então guardem essa diquinha para vocês que é bem importante, hein? E o que a gente viu na nossa última aula? O momento do remember, né? Da gente relembrar, buscar lá no fundo, lá atrás da nossa cachola, o que a gente viu na nossa última aula. A gente viu várias coisas nas últimas aulas, bem dizer, né? Medicação, falamos sobre a dor na última aula, principalmente. Tivemos uma aula voltada para a dor, para conseguir abordar a dor, né? E demos início à parte gestacional das urgências e emergências. Então, para a gente retomar um pouquinho, vamos dar uma palhinha do que a gente viu na nossa última aula sobre as emergências obstétricas, que elas são relativamente frequentes na rede de atenção de urgências e emergências, né? E vocês, como técnicos de enfermagem, devem estar preparados para prestar cuidados dessa natureza, de acordo com os protocolos da instituição e a legislação em enfermagem, né? O que eu posso fazer enquanto técnico de enfermagem, o que cabe a mim. E quais são as habilidades que a gente precisa ter, prof? Ah, aqui tem algumas, né? Então a gente precisa reconhecer sinais de trabalho de parto, parto distóxico e todas as complicações obstétricas na cena da ocorrência, conseguir identificar o que pode ser uma complicação ou que não seja uma complicação, descrever ao médico regulador os sinais observados no paciente em atendimento. Então vou estar lá, né, no meu pronto atendimento, na minha UPA, na minha emergência, ou mesmo num setor que começa uma intercorrência muitas vezes, eu preciso me deslocar, entrar em contato com algum médico e falar, ó, a minha paciente se encontra assim, assim, assado, não tá legal, preciso de ajuda, saber descrever o que está acontecendo, quais são os sinais alterados, o que está alterado, estar habilitado para auxiliar no atendimento a gestante em trabalho de parto normal, saber o que fazer, se eu pego perna, se eu pego braço, o que eu faço se acontece um trabalho de parto, se alguma gestante entra em trabalho de parto, quais são, o que eu preciso fazer para conseguir fazer com que essa criança sobreviva e a mãe também, né? Também estar habilitado para prestar atendimento ao recém-nascido normal, tanto quanto prematuro, e manejar equipamentos que sejam necessários para suporte ventilatório ao recém-nascido, porque muitas vezes esse recém-nascido vai nascer com uma instabilidade respiratória. E a gente precisa saber manejar esses equipamentos, perfeito? Então, esse tipo de emergência que vai chegar lá no nosso pronto-socorro ou vai acontecer em nosso hospital, envolve situações com algumas variáveis, que é enfrentada pela equipe multidisciplinar em relação à patologia em si e ao aspecto biopsicossocial, que é vivido pela gestante e pelos familiares. De onde ela vem, qual é a cultura, o que acontece, precisa ter várias informações, N informações a respeito disso. Então a gente precisa o quê? Identificar precocemente o problema dessa gestante. Então a identificação precoce vai me fazer minimizar riscos de possíveis complicações, que são decorrentes tanto de uma gestação muito desejada, como daquelas resultantes de abortamentos ilícitos, que vai ser um desafio constante. Então, às vezes, vai chegar aquela mãe que queria muito o bebê. Muito, 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 muito bebê. Tá anos tentando, anos com o marido tentando. Fizeram inseminação, fizeram N procedimentos e não conseguem engravidar. E aí consegue. Então, às vezes, apresenta alguma complicação. Mas também vai chegar aquela mãe que não queria aquele filho, que não estava nem aí pra gravidez, que não fez nenhum pré-natal, que não foi atrás, não se envolveu, tentou um aborto em casa, um aborto caseiro, tentou comprou medicamentos ilícitos, né?
então tentou de modo ilegal praticar esse aborto. Então a gente tem que estar preparado para ambas as coisas, né? É um desafio que a gente enfrenta. Porque como tem aquela mãe que quer muito, tem aquela mãe que não quer. E não cabe a gente julgar essas pessoas. Dizer, nossa, que feio você fazer isso. Eu não sou um juiz que vou sair julgando meu paciente. Isso é muito importante a gente ter ciência disso. Que eu não posso julgar a minha paciente que dá entrada no hospital, que dá entrada no meu pronto atendimento, que dá entrada no meu posto de saúde, porque eu não conheço o contexto biopsicossocial que essa pessoa vive, o que aconteceu de fato com aquela pessoa, né? Então a gente precisa entender todo o contexto antes de querer julgar essa pessoa, ok? Então, prestar uma assistência de qualidade vai muito além de aspectos técnicos, que são fundamentais para salvar a vida da mãe e da criança. Então, não adianta eu pensar que, porque eu estudei muito, eu sei tudo, que pronto, está resolvido. Eu preciso ter um lado humano envolvido nisso também. Perfeito? Então, é essencial o quê? Que os profissionais desenvolvam a percepção em relação ao que a gestante sente. Muitas vezes está associado ao sentimento de angústia, de medo, de tristeza, de raiva, de vergonha. Além disso, também nós temos aspectos culturais, econômicos, sociais que estão envolvidos, que podem contribuir para o sofrimento familiar, e não raro o abandono. Então, por isso que eu digo, né? Às vezes vai chegar aquela mãe que quer muito uma criança, mas tem aquela mãe que não quer aquela criança. Mas por quê? Porque ela é menor de idade e os pais dela não vão aceitar isso, porque eles não têm condições de criar um filho, tem 5 filhos já, não tem comida suficiente em casa, os 2 estão desempregados. Ou ela é mãe solteira, tem 6 filhos, 3 filhos que seja. Ou ela tem um filho fruto de um relacionamento proibido. Então, vários aspectos podem estar envolvidos nisso, né? E pode levar a um sofrimento. E muitas vezes vai fazer com que o pai, a mãe, desejem abandonar essa criança no ambiente hospitalar. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E lembrar sempre, né, meu povo? A gente não é juiz de ninguém, ok? Então, o atendimento em emergência exige da equipe multiprofissional um preparo, conhecimento, visando, então, essa identificação precoce de agravos e resolução imediata disso, né? Que eu consiga identificar o que está acontecendo e que eu consiga resolver isso, reverter esse quadro. Cientes de que existem limitações diversas, enfatizamos a importância da participação efetiva da equipe multidisciplinar no atendimento integral a essas pessoas, né? Então, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, às vezes tem aquelas doulas que querem vir junto, participar, né? Então, muito mais do que executar uma ação técnica, para salvar a vida de mães e filhos, também a gente possa ser competente, oferecendo atenção holística. O que é uma atenção holística? É quando a gente consegue voltar os nossos olhares para todo o contexto que a gente falou anteriormente. Então, vocês sabiam que a gente tem algumas modificações gravídicas que são normais durante o período gestacional. Então, quais seriam essas modificações que a gente considera normais? Aumento do débito cardíaco por volta da 10ª semana, vai aumentar de 1 a 1,5 litro na volemia desse paciente, vai aumentar a quantidade de sangue circulante, porque o corpo todo está se desenvolvendo, tem outro coração batendo de ti, então vai aumentar esse sangue circulante. Hipotensão no segundo trimestre vai reduzir de 5 a 15 milímetros de mercúrio na PA sistólica e diastólica, então vai dar uma reduzida. Também vamos ter taquicardia no segundo trimestre, vai aumentar de 15 a 20 batimentos por minuto na frequência cardíaca e dispneia leve ao final da gestação. Então, o corpo da mulher ele vai passar por toda uma modificação, né? Toda uma mudança, porque tem outro corpinho ali dentro de ti, o corpo está aumentando de tamanho, ele tem que trabalhar mais, então ele passa por algumas mudanças. E isso é normal, é esperado. Se eu vou aferir algum sinal vital, opa, não tá certo. Tá, mas qual é a idade gestacional dessa mãe? Quanto avançada está essa gestação? Então a gente precisa atentar a tudo isso. Então, devido à lentidão do esvaziamento gástrico, há maior risco de vômitos e broncoaspiração, porque não consegue esvaziar por completo.
E também, no termo da gestação, aumenta 50% do volume circulante. Então, aumenta essa circulação no corpo da mãe, né? É importante a gente lembrar disso também. Devido a esse aumento de volemia, os sintomas de descompensação e choque hipovolêmico podem surgir após perca de 30 a 35% de sangue. Então, chegou uma mulher, né, lá na nossa emergência, e ela perdeu isso de sangue, 30 a 35%. Ela pode entrar em choque por essa perca de sangue, porque é como dobrou, aumentou o volume circulante dessa gestante. Se ela perder 30% que for, já é motivo para o corpo dela querer entrar em choque, porque vai estar faltando volume para suprir toda a demanda corporal daquela paciente. Então, durante o atendimento inicial, é realizado por meio da unidade móvel de urgência, né? O SAMU, geralmente, bombeiro. Então, vai se iniciar a avaliação inicial, a primária, que vai ser verificado o nível de consciência e a estabilidade hemodinâmica dessa paciente que está vindo para a gente. Então, eles vão aplicar o ABCD, né? E vão ter respostas obtidas que sejam adequadas para prosseguir com a avaliação secundária. Né? Eles vão verificar parâmetros vitais, oximetria, qualquer sinal de choque que essa paciente apresente, né? Vão ficar atentos aos sinais iniciais de descompensação, não esperando pelos sinais tardios para começar a se preocupar. Então, a gente vai receber, às vezes, essa paciente e eles vão falar, ó, ela tá descompensando, tá saturando baixo, tá com hipotensão, tá com hipertensão, então eles vão passar a ficha completa e eu preciso bater esse cara crachá depois da chegada dessa minha paciente. Então, o que eu vou fazer? Vou iniciar uma oxigenoterapia, se necessário. Vou manter a gestante em decúbito lateral esquerdo, quando possível, né? Por que eu tenho que manter ela em decúbito lateral esquerdo? Para evitar a compressão pelo útero da veia cava inferior e da artéria aorta da paciente, né? Que isso gera um desconforto muito absurdo muitas vezes. Então, é decúbito lateral esquerdo. Aqui a gente tem uma fotinho, né? Mostrando a gestante em decúbito lateral. Então, aqui a gente tem o bebezinho, né? E ele tá pressionando ali a artéria, a cava, né? E quando eu lateralizo, ele descomprime isso. Então, vai descomprimir essa veia cava inferior em decúbito lateral esquerdo. Isso pode levar à síndrome da hipotensão em decúbito dorsal. O que seria? A gestante vai sentir tontura, ela vai ter a pele úmida, fria, porque a pressão dela vai diminuir consequentemente por essa pressão que o bebê vai estar fazendo sobre a veia cava inferior, ok? Também a gente precisa providenciar monitorização cardíaca para essa gestante fetal, porque não adianta o coração dessa minha mãezinha estar batendo e do meu bebê não estar batendo. Então eu preciso saber como anda o batimento de ambos, tá? Quando indicado, é importante a gente estabelecer um diálogo com essa paciente, procurando saber quais são os antecedentes obstétricos dela, quantas gestações ela teve, quantos filhos ela pariu, quantos abortos ela teve, quando foi a data e o tipo do último parto, se fez ou não fez acompanhamento pré-natal, se tem todos os exames, porque tem mãe que engravidou e nunca pisou numa unidade básica de saúde. Não sabe nem se a criança está em condições, está no tamanho adequado, se é uma criança desnutrida, qual é a idade gestacional correta. Mas tem aquela mãe que tem a carteirinha do posto, porque a gente diz que aquela carteirinha é a identidade da mãe e do bebê, né? E tem aquela carteirinha perfeita, completinha, né? Que não falta nada, tem todos os exames, todas as consultas, tem peso, medidas do bebê. Então dá uma segurança maior do que essa mãe que chega até a gente e não sabe nada com nada, e a gente também não sabe nada com nada, porque ela chegou até a gente nesse momento. Então é importante a gente avaliar tudo isso. Então, verificar o cartão de acompanhamento pré-natal, vou atentar o tipo sanguíneo, se tem o fator RH, né? Se o da mãe e o do pai são positivos, porque aí a criança vai nascer com o fator RH positivo. Agora, pai e mãe são negativos, eu já tenho que atentar a isso, né? Porque vai dar inconsistência aí, talvez a criança nasça negativa e a mãe seja positiva. Então, são informações que são relevantes no momento do atendimento, que visam prevenir alguma coisa, né?
Então, também auxiliam a equipe assistencial, porque às vezes vai ter que entrar agente social nesses casos, né? Para conduzir isso. Porque, vai entender por que essa mãe não fez pré-natal, por que ela tá aí sozinha essa hora, o que tá acontecendo, se teve algum acompanhamento, se foi negligente, o que foi, né? É importante ainda acompanhar a dinâmica uterina conforme a idade gestacional, porque existe uma dinâmica, uma medida que é realizada pelo enfermeiro, que eles vão conseguir estabelecer a cronologia dos eventos, como dia, horário, início dos sintomas, quando começou, quais foram os cuidados domiciliares que aconteceram e qual que é a evolução disso, ok? Outra coisa que é importante também, acesso venoso e administração de fluidos e medicamentos que são prescritos fazem parte do cuidado de enfermagem nessa etapa do atendimento. Coleta de material para exame pode ser necessária em ambiente hospitalar, né? A paciente está lá, chegou passando mal, monitorizei essa paciente, verifiquei os sinais dela, instalei fiz uma punção, instalei uma administração de fluidos, né, um sorinho, mediquei conforme a orientação, agora vou coletar exames porque foi solicitado algum exame de sangue, alguma coisa assim, né. Então, os cuidados iniciais que são promovidos à gestante em situação de emergência são esses, né, é o básico do básico, que a gente precisa tentar várias coisinhas. Se o tratamento cirúrgico for recomendado, eu vou aplicar cuidados pré-operatórios. E o que eu vou fazer? Vou orientar a família, vou providenciar o encaminhamento da cliente para o centro cirúrgico ou obstétrico, né, conforme preconizado pela instituição. Vai ser realizadas as medidas, né, o banho pré-operatório quando necessário, a tricotomia de pelos quando necessário. Então, é todo um cuidado que vai estar envolvido. Mas, em geral, o básico é esse: monitorização, acesso, fluidoterapia, medicamento quando prescrito, atentar batimentos fetais também, muito importante, dar conforto à gestante, decúbito lateral esquerdo, de preferência. Então, tem alguns agravos que podem acontecer na gestação. E a gente vai destacar alguns que são de maior relevância, tanto para urgência quanto para emergência, que vai ter síndrome hemorrágica, hipertensiva e o trabalho de parto propriamente dito. E a gente vai ver isso mais ao longo das aulas agora. Então, falando de síndromes hemorrágicas na gestação, né? Então, falando pelo nome síndrome hemorrágica, já nos vem sangramento, né? Então, o sangramento vaginal, ele é um indicativo para a suspeição de gravidade dessa evolução gestacional, né? Eu vou ficar meio suspeita, tá indo, não tá indo, o que tá acontecendo, por que tá assim, o que tá acontecendo? E ele pode acontecer de causas variadas, né? Entre os períodos de primeira e segunda metade da gestação, geralmente, que acontece. No início da gestação é bem comum os sangramentos vaginais, que tem como causa a gravidez ectópica, que é uma doença trofobástica gestacional, e o abortamento. Já num período mais avançado, o sangramento pode indicar um descolamento prematuro de placenta ou uma placenta prévia. Tudo isso parece grego? Parece, mas a gente vai entender melhor o que é cada coisinha, ok? Então, a gravidez ectópica, a gente conhece ela pela sigla GE, né? Gravidez ectópica. Ela é aquela gravidez que vai acontecer fora do útero e ela é mais comumente na tuba uterina. Entretanto, ela pode acontecer a implantação cervical nos ovários ou na cavidade abdominal também. Então, é bem como nessa foto, né? Ela pode estar ali na cavidade abdominal, ela não vai se fecundar dentro do útero, vai ser fora. Por isso, gravidez ectópica, ela está fora do útero. Então, os fatores de risco que levam a essa predisposição, eles estão relacionados à reprodução assistida, ineficácia do DIU, que é o dispositivo intrauterino, alguma cirurgia prévia em tubas uterinas, histórico de gravidez ectópica em gestações anteriores, ou tem algum caso de infecção por Neisseria gonorrhoeae, clamídia, né? Isso também pode levar ao desenvolvimento de uma gravidez ectópica. A gente pode suspeitar da ocorrência de gravidez ectópica em caso de atraso na menstruação, dor abdominal dessa paciente e sangramento por via vaginal.
A mulher ela pode ter sinais de irritação no peritônio, ruídos hidroaéreos quando é feita a ausculta, né, abdominal ausentes ou bem diminuídos, o abdômen dela vai estar distendido, doloroso, e é decorrente da implantação e desenvolvimento do ovo fora do local de origem. Então, em vez de estar dentro do útero, está fora. E isso tudo vai estar causando uma série de sintomas dessa mulher, dessa gestante, né? Então, ela vai ter alguns sinais de irritação, como a gente já falou, por essa gestação estar acontecendo fora do útero, não está ocorrendo onde devia acontecer. Então, a confirmação dessa gravidez ectópica, ela vai ser baseada na avaliação clínica. Eu não posso, enquanto técnico de enfermagem, chegar e dizer, não, você tem uma gravidez ectópica. Não, isso é só um médico, um profissional habilitado, que vai fazer toda uma avaliação clínica, vai fazer exame ginecológico, vai fazer aquelas ultrassonografia transvaginal, além vai fazer também dosagem sérica de beta-HCG, progesterona, entre outros exames. E uma vez confirmada, os tratamentos podem ser clínicos e cirúrgicos dessa gravidez ectópica. Ok, falamos de um problema, gravidez ectópica. Perfeito. Agora vamos falar do abortamento, tá? O abortamento é um negócio bem complicado e que mexe todo com o povo do hospital, né? Porque às vezes é aquele abortamento que é ilegal, clandestino, ilícito, e às vezes é aquele abortamento que era muito esperado por uma família, todo mundo tá ali na expectativa, esperando aquela criança e não dá certo, né? E existem algumas definições para o abortamento. O abortamento ele é o término da gestação antes da 20ª semana, contada a partir do primeiro dia da última menstruação ou o nascimento de fetos com menos de 500 gramas de peso. Acontece, tem fetos que nascem com os pesos absurdos, assim. Eu já vi bebezinhos nascerem de 400 gramas e sobreviverem, tá? Eles eram, assim, cabiam na palma da mão. Era um negócio surreal. Mas sobreviveram. Mas nem todos esses têm a mesma sorte. É 1 em cada 10 que consegue sobreviver. Então é uma coisa muito difícil de se acontecer. E os abortamentos eles podem ser provocados ou induzidos e ainda espontâneos. Então, durante esse processo, o abortamento ele pode apresentar com ameaça de aborto ou aborto em curso e aborto inevitável. Quanto ao desfecho, né? O aborto ele pode ser completo ou incompleto. E quanto à presença ou não de infecção no processo de abortamento. Ele pode ser denominado como um aborto infectado ou não infectado. É importante a gente atentar quando chega uma gestante ou ela está lá hospitalizada conosco, se tem presença de sangramento vaginal e dor abdominal em cólica. Ela sente tipo uma cólica, né? Então é importante a gente atentar se ela está passando por isso. Então vocês sabiam o que é um aborto completo, incompleto ou retido? Sim, não? Vamos descobrir agora. Então, o aborto completo é quando todo o conteúdo gestacional é expelido do útero, né? Quando tudo sai para fora. Agora, o incompleto é quando tem uma retenção do conteúdo gestacional e manutenção da abertura do orifício interno do colo do útero. Então, muitas vezes vai ser necessário entrar com cirurgia para conseguir fazer essa retirada dos restos incompletos. Agora, o aborto retido é quando não tem eliminação desse concepto, anteriormente morto. Então, não tem nada de eliminação. O incompleto é quando tem retenção, e o retido é quando não há eliminação, não saiu nada. No incompleto ainda sai alguma coisa, já no retido não sai nada. E aí que entra aqueles métodos de curetagem que eles falam às vezes, que é aquela que eles têm que fazer a retirada, né? Então, várias causas explicam a ocorrência de abortamentos, né? Então, distinguindo-se em maternas e aquelas relacionadas ao concepto. Então, quais seriam os fatores maternos que levam ao abortamento, né? Elas estão geralmente relacionadas a doenças metabólicas e as causas de abortamentos espontâneos relacionadas ao embrião ou feto estão relacionadas principalmente a alterações cromossômicas, né? Acrescido de malformações esse feto. Ok, pessoal, e existem condutas e cuidados nas diferentes fases do abortamento, né? E a gente consegue descrever elas. Então, ameaça de abortamento. O paciente chega lá, a gente vai colocar ela em repouso no leito,
Fazer uso de analgésicos, porque ela pode estar sentindo algum tipo de desconforto, antiespasmódicos e uso de sedativo para diminuir a ansiedade. Porque imagina, a mulher está gestante, ela chega com um sangramento ativo, ela fica eufórica, ela não quer ficar parada, ela quer saber o que está acontecendo. Então, às vezes, se faz necessário a utilização desse tipo de sedativo, né, para deixar a mulher mais tranquila. Agora, quando temos um abortamento em curso, né, vai ter aceleração do esvaziamento uterino, que vai visar diminuir a perda hemorrágica dessa paciente, da dor, da exposição uterina a agentes infecciosos, porque pode estar muito disposto à infecção. Quando a idade gestacional for inferior a 12 semanas, está indicada a aspiração a vácuo ou curetagem uterina, que vai ser um procedimento ser feito em bloco cirúrgico. Já no caso da idade gestacional ser maior do que 12 semanas, pode ser feito o uso de drogas ocitocílicas, que vai ser utilizado para expelir esse feto, né, objetivando a eliminação completa dele e dos anexos, acrescido de curetagem uterina, quando for necessário, porque às vezes é. E o aborto retido no primeiro trimestre, há opção entre 3 diferentes condutas. A primeira é a expectante, onde a gente vai aguardar a resolução espontânea do quadro, reavalia o cliente em 15 dias, exceto na presença de dor, sinais de infecção, sangramento vaginal abundante, que requer uma avaliação imediata. Deve ser tomada uma conduta ativa, seja cirúrgica ou medicamentosa, se o quadro persistir e não houver uma resolução espontânea após o período citado. Então, de repente, se resolve sozinho isso. Já na segunda conduta, ela vai ser medicamentosa, onde eu vou buscar expulsar por completo os produtos da concepção. Então, vai ser geralmente aplicado o misoprostol por via vaginal, que é um comprimidinho, né? Que é colocado via vaginal, que ele vai fazer com que seja expelido esse feto, esses restos aí, né? Embora. Não havendo resolução, não sair do nada, em 48 horas, a conduta vai ser cirúrgica, para promover corretagem, etc. E a terceira opção é a conduta ativa cirúrgica, onde vai ser feita aspiração a vácuo ou curetagem uterina após as 48 horas de início de tratamento medicamentoso, sem eliminação completa de produto conceptual. Então, vai ter que ir para a parte cirúrgica. Foi tentado espontâneo, não saiu. Foi tentado medicamentoso, não saiu. Então, vai para o bloco cirúrgico. E aí, nós temos também os casos dos abortamentos infectados. Deve ser realizado esvaziamento rápido da cavidade uterina, concomitante à antibiótico terapia, que cobre vários germes e bactérias. Pode ser indicada esterectomia total, quando for necessária para completo controle do quadro infeccioso, porque às vezes o quadro infeccioso se espalhou tanto que eu não consigo reverter isso e eu preciso partir para algo mais agressivo, fazendo uma esterectomia, por exemplo. A infecção é causa de sérias complicações em abortos, principalmente quando é feito clandestinamente, né? Abortos clandestinos, porque não tem condições assépticas, então pode levar a um quadro infeccioso. Ah, fui lá no meu vizinho na varanda do quintal dele e ele fez um aborto para mim, né? Isso não existe. Pode levar a risco de infecção e pode matar a mãezinha, tá? O quadro infeccioso, ele pode apresentar vários níveis em relação à gravidade dele, que pode ser desde uma endometriose superficial até um quadro de sepse. Então é algo muito sério e que a gente precisa ter muita atenção com isso, tá? Tem febre, presença de secreção purulenta e fétida por via vaginal, dor abdominal, aumento uterino com tonicidade deficiente e decomposição de restos ovulares. São principais sinais e sintomas do abortamento infectado. Então tem que ter muita atenção a isso. Chegou alguém no hospital com esses sintomas, está gestante, presta atenção. Pode ser um aborto clandestino que aconteceu. Né? Nem todos os casos vai ser um aborto clandestino, mas pode ser, por isso eu disse, presta atenção. Então, dependendo da intercorrência que é apresentada, o tratamento ele pode ter uma abordagem clínica, quanto pode ter uma abordagem cirúrgica. Na abordagem clínica, as principais ações vão ser reposição volêmica, conforme a necessidade e o controle da infecção, fazendo uso de antibiótico terapia, né, de largo espectro, como a gente já falou, conforme prescrito, a gente vai administrar esse antibiótico. Não vai ser eu, enquanto técnico, que vou dizer, agora está na hora de um antibiótico, agora está na hora de outro. Não, é conforme prescrito.
Já na abordagem cirúrgica, são realizadas correções cirúrgicas pertinentes, como curetagem de útero, se houver restos ovulares, preparo cirúrgico de laceração, quando acontecer, né? Então, sendo que uma laparotomia pode ser indicada quando houver perfuração uterina para a realização de revisão dos órgãos que foram afetados e fazer reparo nestes, né? Então, nesses casos, quando houver infecção generalizada, a gente indica esterectomia. Que pode acontecer perfuração, fez clandestinamente, fez com arame, por exemplo, e perfurou outros órgãos via interna. Então, tem que abrir e reparar os demais órgãos. Na segunda metade da gestação, esses sangramentos vaginais podem acontecer devido a câncer de colo uterino, algum trauma vaginal, ruptura uterina, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, pólipo cervical e cervicite, né? Então, dentre essas, a gente vai abordar agora o descolamento prematuro da placenta e a placenta prévia, para vocês conseguirem entender o que é, que às vezes pode chegar uma mãezinha lá na nossa emergência e tá passando por isso. Então, o descolamento prematuro de placenta, a gente chama ele de DPP, descolamento prematuro de placenta. Ele é uma intercorrência de alta gravidade para mãe e filho, que é o binômio, pois o descolamento ele predispõe a mãe à hemorragia e o feto vai entrar em sofrimento fetal rápido pelo comprometimento da troca de gases, já que vai ser por meio da placenta que vai acontecer o fornecimento da secreção endócrina e a troca seletiva de substâncias solúveis, que são transportadas pelo sangue entre a mãe e o filho, né? Então, essa intercorrência ela pode levar em risco tanto a vida da mãe quanto do bebê. Então, o descolamento prematuro de placenta, ele é decorrente da separação completa ou parcial, abrupta e intempestiva da placenta, que normalmente está inserida no corpo uterino, numa gestação acima de 20 semanas e antes da expulsão do feto. Ela pode ser proveniente de situações traumáticas ou não. Dentre os traumas, a gente tem violência física, acidente de trânsito, amniocentese, agressão externa, entre outros. Então, se uma mãe chegar até na nossa emergência, ela pode ter sido vítima de uma agressão física muitas vezes, violência doméstica ou sofreu um acidente de trânsito, a gente tem que atentar a algumas situações, né? Dependendo da gravidade desse acidente de trânsito, a gente pode pensar em descolamento prematuro de placenta. As causas não traumáticas que podem levar a um descolamento prematuro de placenta têm as síndromes hipertensivas, miomas, polidrâmio, gemilaridade, multiparidade, tabagismo, uso de drogas ilícitas, especificamente a cocaína. Então, tem várias coisas que podem levar a esse descolamento prematuro de placenta, tanto causas traumáticas quanto não traumáticas, né? Que às vezes fogem do controle, não adianta, a gente não tem o que fazer. Então, para identificar um possível quadro de descolamento prematuro de placenta, a gente vai verificar se a gestante ela refere se sente a movimentação fetal. Ela está sentindo que o bebê está movimentando ainda ou não. E se ela tem alguma dor abrupta, intensa, uma dor intensa abdominal, que começou com um sangramento vaginal acompanhando, né? Então, nesse caso, tá com dor, tá com sangramento vaginal, não tá sentindo o feto movimentar, alguma coisa não tá certa. A gente tem que abrir o olho para esse caso. E quais são os sinais e sintomas mais frequentes, então, prof? Ausência de movimentos fetais, presença de sangramento vaginal, dor abdominal aguda, súbita, hipertonia uterina na fase inicial, que é decorrente do contato iritativo da fibra muscular do útero com o sangue advindo do descolamento. Então, tendo esses sinais e sintomas, algo não está certo. Pode ser um descolamento prematuro de placenta. No decorrer do processo, podemos ter hipotonia, que é acompanhada de edema, predispondo à perda sanguínea, que vai ser decorrente do miométrio infiltrado de sangue, surgimento de petequias, hematomas, equimoses, devido à homeostasia comprometida, principalmente na presença de coágulo retroplacentário, fibrinólise, né, aumento de PA, frequência cardíaca, com risco para choque hipovolêmico. Porque essa paciente vai estar perdendo sangue, vai estar perdendo volume, né?
Tanto ela quanto o bebê vão estar em risco nesses casos. O diagnóstico, né, tem os sinais e sintomas, vai ser completado na ultrassonografia e vai auxiliar na exclusão de outras hipóteses, né, que são compatíveis com o sangramento vaginal, porque não é só descolamento prematuro de placenta que gera sangramento vaginal, né. Então, as condutas terapêuticas nesse descolamento prematuro de placenta vai incluir esvaziamento uterino, visando a prevenção de coagulopatia e de hemorragias de grande porte. Porque se eu não controlar, isso pode virar uma hemorragia de grande porte, e eu preciso estar muito atento a isso. O parto imediato e rápido, em geral, vai ser uma cesárea. Ele vai ser indicado quando o feto estiver vivo e viável, né? Então, eu preciso, né, ter esse feto com o coração batendo, que eu vou conseguir salvar e reverter essa situação. Já na presença de um feto morto ou inviável para a idade gestacional, por mais que eu faça a retirada desse feto, ele não vai sobreviver naquela idade gestacional, com monitorização dos parâmetros clínicos maternos, após o período está indicada a cesárea, ok? Então, o rompimento de membranas ovulares, ele é imediato, para acelerar ou promover o trabalho de parto, né? Vai diminuir a embolia por líquido amniótico, hemorragia e risco de coagulação intravascular disseminada. Então, a delimitação dessa área de descolamento objetiva sua contenção, né? E ela é necessária. Esterectomia só vai ser realizada quando tem atonia uterina, que não vai ser solucionada por outros métodos. Senão, descarta essa esterectomia. Pessoal, por hoje era isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esses problemas obstétricos, essas urgências obstétricas. Espero que vocês estejam entendendo. Quem não tiver, me procura, que eu esclareço qualquer dúvida para vocês, ok? Damos seguimento na nossa próxima aula, temos bastante conteúdo para ver ainda, para revisar, né? Temos mais 2 aulas ainda pela frente. Temos um conteúdo ainda que nós deixamos lá atrás, né? Das práticas que vamos estar visualizando por vídeo, como que funciona a massagem cardíaca adequada, a monitorização de eletrocardiograma e também vamos terminar essa parte de emergências obstétricas. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Vou deixar as questõezinhas como de praxe para vocês e até mais, pessoal!